Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar de constantes e bibliotecas. Pois é, na aula de hoje nós vamos finalmente falar um pouco aí sobre algumas das bibliotecas padrões da linguagem C. Na verdade, nossa aula, como a gente vai ver nos slides, está dividida em 5 partes. Primeiro, eu vou fazer alguns comentários sobre fluxogramas. Fluxogramas que nós já aprendemos o que são, né? Nós vamos transformar alguns fluxogramas simples em código, para vocês perceberem o que é uma coisa e o que é outra, né? Depois eu vou falar de constantes e macros simples, que é um conhecimento bastante útil para o que nós faremos daqui para frente. E depois, finalmente, vou falar de 2 bibliotecas, a biblioteca matemática e a biblioteca stdlib, que vem de Standard Library, que tem algumas funções úteis, como, por exemplo, funções para geração de números aleatórios, né? E o quinto ponto, que seria exemplos e exercícios, vai ficar para um próximo vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou abordar os 4 primeiros tópicos, os 4 iniciais, e o quinto vai ficar para o próximo vídeo, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos falar de fluxogramas, como implementá-los, né? Nós já vimos fluxogramas em aulas passadas, né? Trata-se de representações gráficas dos programas, né? E são aí utilizados para nos ajudar a compreender melhor o que tem que ser feito no programa. Nesse estágio inicial, quando nós estamos aprendendo ainda a programar, fluxogramas são muito úteis, tá? Muito mesmo, podem confiar. Uma das vantagens dos fluxogramas é que eles não estão associados a nenhuma linguagem de programação, o que os torna ainda mais simples, né? E eles apresentam apenas a lógica do algoritmo. Tá? Não tem instrução de linguagem lá dentro. E por fim, o que é um fluxograma? É um conjunto aí de blocos, né, que indicam os comandos de entrada, saída, processamento, etc., que o algoritmo vai executar. Tá bom? Vamos dar uma olhada no fluxograma aí bem simplão, né? Tem o início, como vocês podem ver aqui, né? Tá bem claro. Tem uma série de comandos e lá no finalzinho tem o fim desse fluxograma. Nós fizemos alguns na semana passada, não é isso? E eu queria destacar para vocês o mais simples de todos, o fluxograma do Hello World. Como é que seria esse fluxograma? Ora, tem o início, tem o principal, que é imprimir Hello World na tela, não é isso? E depois tem o fim. Não tem segredo, não tem nada demais. Como que fica o código C desse fluxograma? Ora, nós temos que seguir aquele rito, né? Temos que incluir a biblioteca que faz a impressão na tela, que é a primeira coisa que nós fazemos aqui na linha 3. A linha 1 é apenas comentário, a linha 2 não tem nada, então a gente começa na 3, não é isso? E depois nós temos que implementar o método main, porque é dentro do método main que nós faremos a impressão de fato, não é isso? Aqui, ó, printf hello world, é essa linha de código aqui que vai imprimir Olá Mundo de fato, não é? Na linha 9 nós retornamos 0 para dizer que o programa foi bem sucedido, e é isso. Simples demais, né? Vamos pegar um mais avançadinho, uma coisa mais interessante? Vamos lá, ó. Faça um programa em C para calcular a área de um círculo. A área de um círculo é dada pela seguinte fórmula, né? A área é πr2, não é isso? Π vezes raio vezes raio. E o valor do raio vai ser digitado pelo usuário. Então agora a gente tem um número maior de passos aí para fazer o nosso programa. Quais são os passos? Ora, a primeira coisa eu tenho que ler o raio. Eu preciso saber qual é o valor do raio. Depois calcular a área e depois escrever ou imprimir o resultado. Então está aí o fluxograma super simples. Como transformar isso em código? Vamos lá. Notem que na linha 9 eu coloquei o valor de π. Essa é uma coisa prática que não está no fluxograma. Por quê? Para calcular a área eu vou ter que saber o valor de π. Eu poderia colocar o número do π lá embaixo, não precisaria criar uma variável para armazenar esse valor. No entanto, essa aqui é uma boa prática que simplifica a nossa vida, né? Então, declarei a variável raio do tipo double e aqui embaixo, ó, pedi para o usuário, digite o raio do círculo. Enfim, assumindo que ele digitou o raio do círculo, essa aqui é a linha de código que leu esse raio, né? Nós vamos lá e calculamos a área. Então, leio o raio, está aqui, ó, não é verdade? Depois, o segundo passo, calcular a área. Onde nós estamos calculando? Nessa linha de cá, não é verdade? Ó, a área vai ser o quê? Π, que multiplica raio, né? πr2. Finalmente, o escrevo o resultado, que é a última instrução, está aqui na linha 17, não é verdade? Está aí, ó, printf, área do círculo,
Como é do tipo double, a gente utiliza LF, que vem de long float, não é isso? E aqui a gente imprime o valor da variável área. Então tá aí o exemplo 1, né, a solução dele. Nós transformamos o fluxograma em código. Era só para mostrar um exemplo bem simples, só para vocês perceberem como a ordem é respeitada, né? Eu li o raio primeiro, no código e no fluxograma, o cálculo foi feito depois, para somente depois fazer a impressão, ok? Nós vamos conversar bastante ainda sobre fluxograma no decorrer do curso, no decorrer da disciplina, tá? Mas nesse vídeo eu queria comentar algo um pouquinho mais interessante no momento, né? Interessante no sentido de que vai ser mais útil para os próximos exercícios, tá? Vamos falar de constantes e macros simples. Primeira coisa, eu queria apresentar para vocês o qualificador const. Então tá aqui a palavrinha mágica const, eu vou destacar para vocês. O que essa palavra mágica faz? Ela assegura que aquela variável não terá o seu valor alterado em todo o programa. É uma coisa meio estranha se falar variável que não tem valor alterado, né? Uma variável que não varia. Mas é isso mesmo, tá? Quando eu uso o identificador const, aquela variável passa a ter um valor constante, ou seja, não é mais uma variável, é uma constante, tá bom? A gente utiliza esse indicador, portanto, esse qualificador, perdão, para indicar que nós queremos que uma variável tenha um valor constante, né? E obrigatoriamente essas variáveis devem ser inicializadas. Vocês lembram o que acontece quando nós não inicializamos uma variável? Qual que vai ser o valor dessa variável? Se eu apenas declarar a variável, qual será o valor dela? É o que nós estamos carinhosamente chamando aqui de lixo, né? O que é lixo? É lixo de memória. O valor daquela variável vai ser o que estava naquela memória que foi reservada para aquela variável. Ou seja, o valor daquela variável vai ser o valor que está naquela memória que foi reservada para a variável. Que valor está lá? Não sabemos, não é isso? Por isso nós chamamos aí de lixo de memória, ou carinhosamente apenas de lixo, tá? Por esta razão, não faz o menor sentido eu ter uma constante cujo valor é lixo. Não faz sentido, não tem utilidade, tá bom? Então o que nós fazemos? Nós somos obrigados a declarar o valor no momento da declaração da constante, ou seja, temos que atribuir um valor àquela constante. Vamos lembrar lá da solução do exemplo 1, em que nós codificamos um programa que calculava a área de um círculo? Pois bem, aqui nós temos uma ótima oportunidade para utilizar o identificador const, né? Adivinhe onde? Ó, na linha 9, olha essa linha daqui, ó. Aqui nós criamos a variável π, cujo valor é o π, né? Exatamente. Só que não faz sentido mudar esse valor, não é verdade? Nós não vamos querer mudar o π. Então o que nós podemos fazer? Declarar essa variável como constante. Olha aqui o identificadorzinho const, ó. Vou destacar com bastante ênfase. Tá aí o const, né? Então, ao colocar esse const na frente da declaração daquela variável, nós dizemos, olha, isso aqui não é bem uma variável não, é uma constante, tá bom? Tem uma outra forma de criar constantes. Estou usando essas aspas aqui com as minhas mãos, porque na verdade o efeito é bem diferente, mas eu vou explicar para vocês, né? Lembram quando nós conversamos sobre o pré-processamento, que é o que vem antes da compilação, lembram? Aquele processo para poder gerar o nosso programa? Pois bem, o que é o pré-processador então? É o programa que vai pegar o nosso código-fonte, vai examinar e vai fazer eventuais alterações antes de entregar esse programa para o compilador, tá? E o que vai acontecer? As diretivas de pré-processamento, né, que são aí, recursos que tornam nossos programas mais claros e fáceis de manter, essas diretivas serão avaliadas e depois o código resultante vai ser passado para o compilador, tá bom? Só um comentário, né, que são também sinais para o pré-processador que algo deve ser alterado aí no código-fonte antes da compilação. Então nós temos até como colocar condicionais em tempo de pré-processamento, mas isso é assunto para uma outra aula, para um outro vídeo, tá? Por enquanto eu só quero apresentar para vocês o que é uma diretiva de pré-processamento e eu vou falar apenas de duas. Uma delas, a primeira, nós já usamos. Lembram desse aqui, do include? Pois é, colocamos aí hashtag, ou jogo da velha, como queiram, include, não é isso? O que essa diretiva faz? Ela inclui um outro arquivo, que geralmente é referente a uma biblioteca, né, no nosso código-fonte. Então, quando eu coloco lá include stdio.h, na verdade, aquela linha vai ser substituída pelo conteúdo
do arquivo stdio.h, tá certo? Então, na prática, ele está o quê? Substituindo aquela diretiva include pelo conteúdo do arquivo indicado. E a segunda diretiva é a diretiva define, que é muito útil, tá? Nós podemos fazer várias coisas bacanas com essa diretiva. Mas na forma mais simples, que é o que nós vamos tratar hoje, nós utilizamos o define para definir constantes simbólicas com nomes mais apropriados, tá? Só que é uma espécie de constante que vai ter um comportamento um pouco diferente, como eu já explicarei. Então, na verdade, quando eu pego um identificador e associo com o define, daqui a pouco vocês vão ver como usa define, né? Todas as ocorrências daquele identificador no código-fonte serão substituídos pelo valor desse identificador, né? O valor dessa constante, eu posso chamar assim também, né? Então, na prática, o que o define vai fazer? Eu vou falar define um nome e um valor. E aí, onde esse nome aparecer no código, ele vai ser substituído pelo valor quando o pré-processador entrar em ação, tá certo? Então, nós podemos usar o define para criar as nossas constantes, mas também podemos utilizar para criar diretivas mais elaboradas, né? Inclusive aceitando argumentos que a gente chama de macros, enfim, assunto para um próximo vídeo. Hoje eu queria mostrar para vocês um exemplo desse define. E vamos dar uma olhada num código que tem o define, né? O jeito mais fácil de entender, porque é bem simples de usar mesmo, tá? Então olha só, aqui nesse código que vocês estão vendo, nós temos 3 diretivas de pré-processamento, né? Include e 2 defines. Então o include está aqui ó, na linha 2, está incluindo a biblioteca stdio.h. Não tem segredo, é só isso mesmo. Mas depois, lá na linha 5, olha só, tem um define bacana aqui, ó. Até exagerei no tamanho da linha ali. Aqui está dizendo o quê? Que eu estou definindo o nome pi para ser equivalente a 3.14159265, etc. Não é isso? Então, toda vez que eu utilizar esse nome, P maiúsculo I, o pré-processador espertamente vai lá e vai substituir pelo valor 3.1415, etc, etc. Tá? Então, outra forma de tratar constantes, né? Agora nós definimos um significado para um nome. Lembrando que a grande diferença é que aqui quem vai tratar essa constante é o pré-processador, tá bom? Definimos ainda uma terceira, olha só. Vê aqui, ó, BIP, que é esse /x07 que coincidentemente faz um pip quando ele executa no computador, né? Então tem formas muito mais elaboradas e bacanas de fazer um BIP, mas essa é uma opção que funciona, tá? É só para mostrar para vocês. Então o que esse programa está fazendo agora? Vamos dar uma olhada no nosso programa. Ó. Lá na linha 13 aqui, ó, nós estamos imprimindo o quê? Pi é igual a, aí eu coloquei %f, que é de float, não é isso? E aqui, olha, eu coloquei pi. O que vai acontecer? O pré-processador viu, opa, tem um PI ali, ó. O que eu vou colocar no lugar? Esse valor aqui. Então, é equivalente a digitar, né, aquele número ao invés do PI, tá bom? Depois, na linha 14, nós vamos imprimir BIP, ou seja, nós vamos imprimir isso daqui, né? /x07. E finalmente o programa vai retornar 0. Tá ok? Aí o nosso primeiro programa utilizando a diretiva define. Vamos finalmente aí falar das bibliotecas, que é o principal tema da aula, né? Eu quis mostrar para vocês como trabalhar com constantes, porque isso é bastante útil, né? Principalmente o define ali, a gente vai utilizar com alguma frequência em nossos códigos, tá? Inclusive o livro faz referência a vários códigos que têm constantes e o define, então por isso nós julgamos importante já apresentar esses conceitos para vocês agora no começo. Mas vamos lá, vamos falar da biblioteca matemática. É hora de fazer continhas mais interessantes, né? Beleza. Se eu dou um exercício para vocês e pergunto como calcular πr2, moleza, né? O que vocês fazem? Double área é igual a π vezes raio. Não tem segredo, tá aqui, ó, moleza, né? Só que, como nós já vimos em um exercício que eu fiz lá no passado, às vezes eu não quero levar um número só à potência 2, eu quero levar o número à potência 4, à potência 6. Isso aqui começa a ficar um pouquinho entediante, né? Ainda mais quando a potência que eu quero levar não é bem um número conhecido a priori, não é verdade? Então, a linguagem C ela não tem esse operador de potência implementado como parte da linguagem, tá bom? Mas tem bibliotecas aí que fornecem funções que substituem esse operador potência.
Uma dessas bibliotecas é a biblioteca matemática, a biblioteca math.h, tá? Que nos fornece aí, entre outras funções, a função poll, que basicamente a gente utiliza da seguinte forma. A função poll vai retornar um double. Então essa primeira palavrinha que vem antes do nome da função é para indicar o que ela vai retornar, ok? E ela recebe dois argumentos. O primeiro, que é um double, que é a base, inclusive o nome da variável é base aqui nesse exemplo para ficar fácil, e o segundo parâmetro, que é o expoente, também do tipo double. Então eu chamo a função poll passando a base, o expoente, ela me retorna um double, que vai ser aquela base elevada àquele expoente, tá bom? Vamos ver um exemplo? Olha aí, calculando a área utilizando a função poll. Então aqui, né, eu coloquei um define para o pi, então o pi já está definido aqui em cima. Esses três pontinhos que estão aqui e esses que estão aqui são para representar código diverso, tá? Para não ter que escrever um programa inteiro, eu peguei só um pedacinho, então eu vou usar essas reticências como uma forma de representar algum código que vem antes, algum código que vem depois, tá bom? Aqui eu tenho uma variável raio, cujo valor é 10, né? E finalmente eu tenho o cálculo da área aqui embaixo, que é o quê? Pi vezes o raio ao quadrado. Como é que eu calculo o raio ao quadrado? Eu chamo a função poll, abro parênteses, passo o primeiro parâmetro, que é a base, passo o segundo parâmetro, que é o expoente, fecho parênteses, ponto e vírgula aqui para fechar a instrução, né? Ok? Tem aí várias outras funções úteis pra caramba na biblioteca matemática. Eu vou citar as funções agora, são várias funções, tá? E depois, lá na seção 5, né, na parte de exemplos e exercícios, nós vamos utilizá-las, para vocês terem aí pelo menos um exemplo para cada função, tá bom? Então vamos lá. A função sale, que é teto em inglês. O que isso faz? Pega aquele número passado por parâmetro, que é um número do tipo double, e arredonda para cima, não é isso? Pega o teto, né? Ou seja, o menor inteiro que é maior ou igual àquele número, tá? Então, por exemplo, se eu chamar sale 9.1, qual que vai ser o resultado? Vai ser 10, claro. Temos também a função floor, que é piso, né? Ou seja, vai ser o maior inteiro que é menor ou igual àquele valor x. Então é a mesma coisa de falar de arredonda o x para baixo. Então o floor de 9.8 aqui, por exemplo, vai ser 9. Tá? Temos ainda a função round, que arredonda. Aí é um pouquinho diferente. Por quê? Arredondar 9.8 vai dar 10. 9.1 vai dar 9, né? Então ele faz o arredondamento aqui no exemplo, né? Se eu arredondar 9.5, o resultado é 10. Por outro lado, se eu arredondar 9.4, o resultado é 9. Né? Então ele faz o arredondamento para ir para o inteiro mais próximo, né? Se é o anterior ou se é o próximo, dependendo do que eu tenho depois da vírgula. Né? E tem ainda a função trunc, que vem de truncar mesmo, que basicamente retorna a parte inteira do x. Ou seja, esse trunc vai pegar a parte não inteira e jogar fora. Então, por exemplo, se eu fizer trunc 9.8, o resultado vai ser 9, porque basicamente eu pego o 0,8 ali e jogo fora, tá bom? Então também algumas funções, a primeira parte das funções da biblioteca matemática. Eu não vou falar de todas as funções da biblioteca não, tá? Vou só citar algumas que nós utilizaremos aí nos nossos exercícios. Vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona, né? Então vamos supor que eu tenha esses valores aqui para x. Se eu pegar o round do x, e o x for 2.3, o número arredondado vai ser 2. Né? O piso vai ser 2. O teto, 3. E finalmente, se eu truncar, vai dar 2.0. Agora, vamos pegar um caso mais interessante aqui. Ó. Vamos pegar esse valor, ó. X igual a menos 3.8. O que vai acontecer? Ao arredondar, vai cair para menos 4. Natural. E ao pegar o piso, vai ser menos 4. Cuidado com isso aqui, hein? Por quê? O que é o piso? O piso é o maior inteiro que é menor ou igual àquele número, não é isso? Então vai ser menos 4, né? Menos 4 é menor do que menos 3.8. De forma análoga, o teto vai ser menos 3. E se eu truncar, vai ser menos 3, porque eu jogo fora a parte não inteira. Só para dar aí alguns exemplos de como essas 4 funçõezinhas funcionam, tá bom? Bacana, vamos lá para a parte 2. Vamos ver mais funções da biblioteca matemática. E aqui nós temos 4 funções que também utilizaremos com grande frequência. A primeira delas é a função ESP.
Notem que essa função retorna um double, não é isso? E o que ela recebe por parâmetro? Um double também. Então, quem que eu estou passando por parâmetro? Eu estou passando o expoente, na verdade. E o que essa função vai me retornar? Olha aqui, ó. Vai me retornar o e elevado ao expoente que eu passar, ou seja, e elevado a x, né? Então, por exemplo, ESP de 5 vai dar 148,4, só para citar um exemplo. A outra função, que nós já até comentamos, né, que eu mostrei para vocês no exemplo, a função poll, ela retorna um double e recebe a base e o expoente. E o que ela vai calcular? Vai calcular, olha aí, ó, x elevado a y, né? Então, naturalmente, poll de 3,2, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2, vai dar 9, naturalmente. Tem ainda duas funções muito úteis, que são a sqrt e a cbrt. Esse sqrt vem de square root, que é raiz quadrada em inglês, enquanto o cbrt vem de cubic root, que é raiz cúbica em inglês. Então, passando o número, passando o valor de x, né, que é do tipo double, nós calculamos aí facilmente, né, usando essa função, a raiz quadrada e a raiz cúbica de um número. Então, o sqrt vai calcular a raiz quadrada de x, enquanto o cbrt vai calcular a raiz cúbica de x. Beleza? Tem ainda a parte 3 e depois a última delas, a parte 4, de funções da biblioteca matemática que nós utilizaremos. Aqui estão as funções trigonométricas, né, que são úteis em inúmeros contextos, na verdade. Então, nós conseguimos calcular com facilidade o cosseno, o seno, a tangente, o arco cosseno, arco seno e arco tangente de um número, né? Agora, uma observação importantíssima. As três primeiras funções, ou seja, essas daqui, ó, recebem o double x, né? Ou seja, recebem um argumento, perdão, pulei de novo, né? Do tipo double, e esse argumento tem que estar, ó, aqui, ó, em radianos, tá bom? Então lembrem-se disso, ao utilizar as funções cosseno, seno e tangente da biblioteca matemática, vocês precisam primeiro converter o valor, se tiver aí em graus, você tem que converter para radianos, tá bom? Tem que converter para radianos. E aqui embaixo, quando você pega o arco cosseno, arco seno e arco tangente, esses valores, né, esses valores de x, tem que estar no intervalo menos 1 e 1, tá certo? Essas são observações importantes aí acerca dessas funções. Finalmente, parte 4, última parte dessa biblioteca matemática, que eu vou ficar apresentando funções para vocês. Depois nós vamos programar juntos, que é claro, muito mais interessante, mais divertido, né? Mas dando uma olhada nessas últimas funções, temos aí 3 funções de logaritmo, né? Então, sempre que eu utilizar a função log, eu tenho que me lembrar que a base é o e, né? Ou seja, o logaritmo natural de um número, né? Tem aqui o log da base 2, que naturalmente vai ser log na base 2 de um número, e o log na base 10, ou simplesmente log de x, né? Também funções muito, muito, muito úteis, na verdade. De novo, vocês percebam, né, que eu sempre marco aqui o que vai ser retornado e quais são os parâmetros e seus respectivos tipos. Tá bom? Legal, né? Agora vamos falar da segunda biblioteca do dia. Biblioteca std.lib, Standard Library, que é a biblioteca padrão da linguagem C, que tem inúmeras funções úteis. Hoje só falarei de algumas funções mais simples e que nós utilizaremos nas próximas aulas, tá? Mas as principais funções dessa biblioteca nós só veremos lá no futuro quando nós conversarmos sobre alocação dinâmica, porque é essa biblioteca que nos provê mecanismos, funções para manipular a memória, tá? Fazer manipulação manual, coisas muito bacanas, né? Fazer alocações dinâmicas de memória. Como eu já falei, tem funções para manipulação de memória, geração de números aleatórios, execução de comandos no sistema, etc. e etc. Hoje nós vamos conversar principalmente sobre números aleatórios, porque é um recurso muito útil para fazer uns programas bacanas aí de sorteios e etc. Tá? E o primeiro passo, antes de você utilizar as funções de uma biblioteca, é claro, é importar a biblioteca. Se você não importa a biblioteca, você não consegue utilizar as funções daquela biblioteca, o que eu acho que é bem óbvio para vocês nesse ponto, né? A essa altura do campeonato isso já é bem óbvio, eu imagino. Bom, como gerar números aleatórios? Isso aqui é bacana. Vamos lá, vamos ter muita atenção.
A geração de números pseudo-aleatórios utiliza um valor como semente e um algoritmo para gerar números que parecem aleatórios. O que acontece? Nós temos uma semente, que é o número inicial, e esse número ele é utilizado por um algoritmo que vai gerar um segundo número, que parece aleatório, mas não é. Por quê? Porque, na verdade, se eu souber a semente, eu sei o que vai ser gerado, né? Então, como está escrito aí, ó, se eu conhecer a semente, eu consigo prever quais números serão gerados, basta aplicar o algoritmo, tá? Ainda assim, apesar desses números serem pseudo-aleatórios, geradores de números aleatórios são muito úteis, mesmo que eles utilizem algoritmos a partir de uma semente. Agora, vamos supor que você, por algum motivo, precisa de números realmente aleatórios. Como é que eu vou fazer para gerar esses números? Como gerar números realmente aleatórios? Ora, é só usar dados externos que são imprevisíveis. A semente, se ela for previsível, eu consigo prever o que vai acontecer. Mas se eu tiver números que são totalmente imprevisíveis, eu não consigo mais prever o que vai acontecer. Então, uma técnica comumente utilizada é passar um valor imprevisível como semente, ou seja, uma semente que a gente não conhece. E se eu não conheço, eu não consigo prever o que vai ser feito, tá bom? Então, uma ideia aí é, sei lá, passar a data-hora, a posição do mouse, alguma coisa, algum dado que não é interno ao programa, alguma coisa que é imprevisível, tá bom? Então, a ideia é usar dados externos para poder ter uma geração de números realmente aleatória, né? Tendo possível. Como usar isso, então? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos uma funçãozinha que se chama sRange. S vem de seed. Seed é semente em inglês, né? Então, é a semente dos números aleatórios. Então, essa função vai alterar essa semente. E depois tem uma segunda função que nós vamos usar, que é a função range, que vai fazer o quê? Vai pegar aquela semente, fazer uma série de cálculos para chegar num número entre 0 e range max. Esse range max é uma constante, tá? Tem uma espécie de um define definindo o valor de range max, tá bom? Então, eu sei que range vai gerar um número entre 0 e range max. E aí, como é que eu uso? Então vamos para o código, vamos ver o exemplo aí, ó. Olha aí. Primeira coisa, eu tenho que incluir as duas bibliotecas. A biblioteca stdio, que a gente utiliza para impressão e para leitura, não é isso? E a biblioteca stdlib, que é quem fornece os mecanismos para a geração de números aleatórios. Precisamos dela, obviamente. No programa, o que a gente fez? Olha lá. Primeira coisa, na linha 5, nós alteramos a semente de números aleatórios. Colocamos aqui o valor 1. O que isso significa? Que a semente vai ser 1. Simples assim, tá? Uma observação muito importante, um erro que eu já vi pessoas cometendo com frequência. Não faz sentido ficar trocando a semente várias vezes, tá? A gente troca a semente uma única vez no programa. Então, recomendo colocar essa troca de semente lá no começo. Então, você indica qual é a semente de números aleatórios e pronto, tá? A não ser num cenário específico, você pode até querer trocar essa semente durante a execução, mas no nosso contexto da disciplina, não faz sentido. Então, mexe a semente uma vez e pronto, né? O que vai acontecer? Eu vou gerar um número aleatório. Quando for gerar o próximo vai ser diferente, tá? Ele vai ficar gerando sempre o mesmo número aleatório, não. Essa semente é só para inicializar lá a geração, né? Depois que o algoritmo fizer um passo, aquele valor ali vai ser alterado, tá bom? Então vamos voltar para o código. Na linha 5, nós setamos a semente como 1. E depois, lá na linha 7, nós fizemos o sorteio e eu criei uma variável do tipo int, aqui, para armazenar o resultado do sorteio. Essa função range, ela retorna, na verdade, um inteiro, tá? E um inteiro entre 0 e range max. O que eu faço, então, para colocar isso no intervalo controlado? Lembra da função módulo? Ela é útil, né? Ela é muito útil. A gente utiliza ela aqui, ó. O que a função módulo vai fazer? Vai pegar o resto da divisão do que tiver para cá por 100, não é verdade? Como é o resto da divisão entre um número e 100, eu tenho certeza que esse resto vai estar entre 0 e 99, não é verdade? Eu nunca vou ter resto 100, concorda? Né? Então, ao fazer isso, eu tenho certeza que vai estar aí entre 0 e 99, que é o que a gente quer nesse exemplo, tá bom? Então, o que o programa vai fazer na linha 8? Ora, eu já sorteei o número, eu vou imprimir o número aleatório entre 0 e 99. E está aqui esse %d, vai ser substituído por sorteio, né? O que o programa vai gerar como impressão? Tá aí, ó. Resultado, número aleatório entre 0 e 99, 7. Só que tem uma coisa. Eu vou rodar esse programa 1000 vezes e nas 1000 vezes eu vou obter o valor 7. Por quê?
porque a semente é 1. Se a semente é 1, o próximo número, o primeiro número a ser gerado, vai utilizar aquele 1 como semente, então esse algoritmo vai ser aplicado e vai resultar no número 7, pelas contas que nós fizemos, né? Queremos isso? Depende. Tem alguns contextos que fixar a semente é muito útil, tá? Quando você estiver fazendo experimentos com algoritmos aleatórios e quiser reproduzir um experimento, é muito útil conhecer a semente, tá? Agora, no contexto dessa disciplina, em que a gente quer literalmente sortear um número qualquer, não faz sentido fixar a semente com um número fixo. Como é que a gente vai fazer? Olha, eu tenho uma sugestão bacana, vou contar para vocês. Tem uma ideia que é o quê? Vamos usar a data-hora atual. Toda hora está mudando, concordam? A cada segundo a gente tem um novo número. Então, a cada segundo eu vou ter o quê? Uma semente diferente. Tá? Então, eu adicionei algo imprevisível ali dentro. Então, eu vou gerar números aleatórios. Vou ficar surpreso com o resultado. Percebe? A boa notícia é que pegar a data e hora atual é muito fácil. Basta utilizar a biblioteca time.h. Time, tempo em inglês, né? E essa biblioteca nos fornece a função time, que retorna o quê? A hora. Né? Na verdade, retorna um número, né, que indica não só a hora, como também a data. Né? Olha aí que bacana. O que mudou no nosso programa? Eu incluí também a biblioteca time.h, tá? Além da stdio e da stdlib, eu coloquei a time.h porque eu vou usar a função time. E aí o que mudou? Ao invés de passar o número 1, quando eu fizer o srange, o que eu vou passar? Eu vou chamar a função time. E como argumento eu vou passar null, que é a mesma coisa que passar 0. Tá? Ou seja, eu não estou interessado em mudar nada, porque a função time recebe o endereço de memória de uma variável do tipo time_t para poder alterar, mas nós não queremos fazer isso, eu quero só pegar o valor atual e pronto. Então eu vou passar null ali como parâmetro. Tá? Então isso aqui, ó, esse time null aqui, vai nos retornar um número que nós utilizaremos como semente de números aleatórios. Agora sim, se eu rodar o meu programa 2 vezes em momentos diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Tá? Então agora não dá mais para prever qual que vai ser o resultado aqui. Né? Tudo vai depender do momento em que eu executar o programa. Tá bom? Tem outras funções muito úteis na biblioteca stdlib.h. E dessas funções, que são várias, eu vou citar 4 para vocês. Vamos lá. A primeira delas é a função abort. Chamou essa função, o programa termina. Ele fecha, tá? E fecha retornando um erro, avisando que o sistema operacional deu alguma coisa errada. Depois tem essa função aqui, abs, que é muito útil. Né? O que esse abs vai retornar? O valor absoluto de um inteiro. Então, se eu passar um inteiro como parâmetro, ele vai retornar o valor absoluto. Então, por exemplo, se eu fizer abs de menos 10, qual que vai ser o resultado? 10. Tá certo? A função exit também é muito útil. E aqui apareceu, eu esqueci de comentar, essa palavrinha void, né, que em inglês quer dizer vazio. Né? Por que tem esse void na frente? É uma forma de dizer aquela função não retorna nada, ela retorna um vazio. Não retorna nada, tá bom? Então, enquanto a função abs claramente retorna um inteiro, a função abort não retorna nada. A função exit não retorna nada. Perceberam? Ok. Então a função exit não retorna nada, mas recebe um inteiro como parâmetro. O que vai ser feito com esse inteiro? Ora, esse inteiro vai ser o valor retornado pelo programa. Então a função exit vai fechar o programa retornando aquele valor, que se for 0 indica que não houve erro algum. Tá? Então aqui no nosso exemplo está aqui exit 0. Tem uma outra função também que é muito útil, que é a função system, que retorna um inteiro, dizendo se deu certo ou errado. Né? Isso é útil para executar um comando lá no terminal, um comando mesmo no programa. Tá? Então, para quem estiver usando o Linux, e se quiser limpar a tela, uma forma de fazer, embora não seja a mais adequada, é essa daqui. Ó. Se eu chamar system, esse clear, entre aspas, ele vai rodar o comando clear. Dá para rodar o comando cls no Windows, que também limpa a tela. Tem outras formas mais bacanas de fazer isso, tá? Mas é só para dar um exemplo de como utilizar a função system. Ok? Bom, pessoal, apresentei uma porção de funções para vocês. Eu sei que isso é um pouco cansativo, mas no próximo vídeo nós vamos botar isso em prática e aí eu garanto que vai ser bastante divertido, talvez bastante seja um exagero, mas vai ser uma coisa mais interessante do que esse vídeo foi. Se tiverem alguma dúvida, sempre me procurem, tá? Estou à disposição. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.